Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. E na aula anterior nós falamos sobre a proposta de redação, os aspectos que envolvem ela, o que a gente precisa saber exatamente sobre o que tem ali dentro, né? A gente viu que a gente vai precisar ver várias coisas como repertório, tema, o que é um texto dissertativo argumentativo, enfim. A gente viu a importância disso e a gente vai falar isso ao longo do treinamento. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o texto motivador, que é uma das coisas que está lá dentro daquela folha do textos motivadores. A gente vai ver que muitos alunos, muitos candidatos, eles simplesmente, porque acham que tem pouco tempo para fazer a prova, não precisa ler o texto motivador. Ele olha lá a proposta, o tema que o Enem está pedindo que você fale sobre ele, dê a sua opinião, e ele acha que pode passar pelo texto motivador e já começar a fazer a prova. E essa aula aqui é para você refletir sobre isso, se realmente dar atenção ao texto motivador é importante e é um investimento que você está fazendo, ou realmente você pode abrir mão dele. Então eu queria falar sobre essa proposta aí que está na tela, que foi do ano, se não me engano, 2014, Publicidade Infantil e Questão no Brasil. Essa prova aí, dos 6 milhões e poucos candidatos, quase 6 milhões e 200, que fizeram essa prova, a gente vai ver que quase 530 mil tiraram nota zero, zeraram a prova. E 250 tiraram nota 1000. Então, assim, a gente teve quase 10% dos alunos, dos candidatos, zerando a prova. Isso aí foi um dos maiores, se não o maior, índice de nota zero do Enem. E também quase 106 mil tiraram nota zero no ano anterior. Ou seja, se a gente for avaliar esses 2 anos, o número, o percentual quase foi 6 vezes a mais do que o ano anterior, né? Quase 6 vezes. E o número de notas aqui que tiraram 1000 foi quase o dobro de um ano para o outro. Então, o que fez esses alunos aqui do ano anterior? Só 106 mil, apesar de ser um número muito alto, né? Tiraram nota zero. E esse ano aqui, 530 mil tiraram nota zero. O que fez isso? A avaliação que as pessoas fazem, que fizeram os especialistas, é que eles não leram o texto motivador. Foi justamente por isso. Vamos analisar aqui, o que o texto motivador dizia. A partir da leitura dos textos, a mesma coisa de sempre. Vamos ver o tema, né? Sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade infantil em questão no Brasil. O que as pessoas fizeram? A publicidade infantil, o que poderia falar? A publicidade infantil está falando da publicidade para as crianças. Mas olha o que o texto motivador fala. A aprovação em abril de 2014 de uma resolução, quer dizer, é uma forma legal, né? Que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Propagandas feitas para esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenho animados, bonecos, linguagem infantil, trilha sonora com temas infantis, ofertas de prêmio, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças, apelo para as crianças. Ou seja, o tema aqui estava falando da publicidade infantil direcionada para as crianças, feita para as crianças. Queria que o candidato falasse sobre isso.
E aí, o que essa parte, uma boa parte desses 530 mil fizeram? Falaram sobre a publicidade com crianças, crianças fazendo publicidade, crianças como atores nessa publicidade. Então, não era isso que o tema pedia, não era isso que o Enem, a proposta do Enem não estava falando que você deveria dar a sua opinião sobre crianças fazendo propagandas, publicidade infantil. Não, eram publicidade infantil publicidade direcionadas ao público infantil. Então você vê que se a pessoa tivesse lido um pedaço aqui do texto 1, não precisava nem ler todo os textos, mas precisava, né? Estou falando assim, para entender isso. Então a gente vai ver que olha o prejuízo que essas pessoas tiveram, né? Então provavelmente estudaram muito isso aqui, estudaram muito as outras matérias, estavam preparados inclusive para fazer redação, poderiam de repente saber muito bem escrever, mas não souberam interpretar o que a proposta de redação trazia como tema. Por quê? Porque a gente vai ver que o texto motivador, os textos motivadores, são extremamente importantes para isso. Então, você ler os textos motivadores não é perda de tempo, é um investimento para que você consiga fazer uma boa redação, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, sobre a importância e o que a gente precisa fazer com os textos motivadores, ok? Vamos para a nossa aula. Bem, a gente vai ver aqui, ó, o que são os textos motivadores, né? São textos, o que são textos? Textos é tudo aquilo que alguém escreve, né? Ou fala, e para que você te passe uma ideia, te tenha um sentido, fale alguma coisa para você entender. Vamos colocar assim, tudo que alguém faça para que você consiga entender, tenha um sentido, passe uma mensagem para você, a gente vai considerar como texto. Então, a gente tem textos assim, não verbais, textos verbais. Então, o que são textos verbais? Verbais são aqueles que usam palavras, né? O verbo palavra. Tudo que você usa palavras são textos verbais. E o que não tem palavras são textos não verbais. Então, você pode ter um gráfico, um cartaz, né? Então, a gente vai ver aqui que no Enem, eles se utilizam disso. Então, você vai pegar a prova aqui, por exemplo, essa prova aqui de 2020, tinham 3 textos, ó, o texto 1, 2 e 3. O texto 1 era puramente texto verbal, só tinha palavras para te dar um entendimento do que você precisava fazer. O texto 2 também. O texto 3 não, ó, já tinha aqui, ó, um cartaz que tem palavras, então é um cartaz misto, né? Você tem tanto a palavra aqui e figuras que interpretem alguma coisa. São sempre 3? Não, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 2, depende, né? Mas isso não importa. Você vai ter que ler todos eles. Aí você tem esse aqui, essa outra prova, texto 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Então são 4 textos. E aqui a gente tem um gráfico, né? A gente tem aqui quase um texto não verbal, né? Mas a gente tem uma figura e tem uma palavra aqui, palavras aqui. Aquele símbolo, por exemplo, pare, silêncio, cortado, aquilo é não verbal, porque não tem palavra nenhuma. Esse aqui a gente ainda tem alguma coisa, né? E a gente tem aqui, aqui um infográfico, que eles chamam, né? Que é um gráfico com informações. Aqui um outro com percentuais, tá vendo? Então, enfim, é assim que o Enem trabalha. Esse aqui, ó, tem 3 textos, né? 4 textos, desculpa, ó, 1, 2, 3 e 4, aqui é um mapinha, tá vendo? Aqui uma figura com palavras, enfim, normalmente são assim, são textos que o Enem apresenta para você de várias formas, e você tem que ler todos eles. Bem, a gente vai ver que essa parte do texto, ela tá, lembra que eu falei que eu ia falar com vocês sobre a competência, mas eu ia falar quando tivesse dentro falando sobre o assunto. Então aqui, essa parte que vocês vão ver agora, que a gente está vendo, né, já com a proposta, e a gente vai ver agora com o texto,
ela está na competência 2. O que a competência 2 fala? Competência, lembra? Os 1.000 pontos da redação do Enem está dividido em competências. Cada competência aqui, ó, 200 pontos, não é isso? Então, vocês podem ganhar até 200 pontos se vocês cumprirem toda a competência 2. O que a competência 2 fala? A competência 2 diz que o candidato deve compreender a proposta de redação, compreender a proposta. Lembra lá a proposta? Por que zeraram a prova? Porque não compreenderam a proposta, não entenderam o que o Enem queria. E aplicar conceito das várias áreas de conhecimento. O que são várias áreas de conhecimento? Repertório de vocês, repertório sociocultural. A gente vai ver isso bem depois. Para desenvolver o tema, ou seja, para você poder escrever algo sobre aquele tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, existe um tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo em prosa, que é em parágrafo, prosa em parágrafo. Você não vai fazer em verso, né? Isso a gente vai trabalhar bastante, né? Vocês vão fazer só isso aí, só escrever texto dissertativo argumentativo, a gente vai ver o que é. Mas a competência 2, ela trata disso, de você entender, compreender a proposta de redação. Como é que eu entendo a proposta de redação? Já falei lá, né? A gente viu lá, publicidade infantil. Se você lê só aquele tema escrito, talvez você não entenda o que o Enem quer. Então, o Enem, ele pega e ele dá algumas dicas. A primeira coisa, o próprio Enem fala isso aqui tudo eu tirei do INEP, tá? A maioria das coisas que eu vou trazer para vocês, eu tirei lá do INEP, para a gente não ter problema de errar. Então, o que ele fala que é um tema? O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza e é caracterizado por uma delimitação de um assunto mais abrangente. Entenderam? Se não, vamos por partes. O tema constitui o núcleo das ideias. O que é um núcleo? Aí eu botei uma figura aqui, ó. O núcleo é aqui, ó. O núcleo é o centro da ideia, é o centro, né? O núcleo da Terra, é lá no centro da Terra. E aí, do centro para fora, vem as coisas mais abrangentes, né? Então, eu tenho aqui um núcleo, uma coisa mais específica, ele vai abrindo, vai ficando mais abrangente, vai ficando mais geral. Então, o tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza. Ou seja, você vai ter um ponto de vista que vai se organizar sobre aquele tema ali. E é caracterizado por uma delimitação de um assunto mais abrangente. Ou seja, eu tenho um assunto mais abrangente e eu tenho o tema que está lá dentro do assunto. Lá dentro, no núcleo do assunto. É um núcleo. É ali dentro, tá lá no específico, ok? Não é algo geral. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangencial. O que é recorte temático? Dentro do tema que ele apresenta, existe um recorte ali. Ou seja, aquilo ali, lembra? Publicidade infantil. Então, publicidade infantil não era publicidade infantil relacionada à criança fazer a publicidade infantil, mas a publicidade infantil sendo feita, né, a publicidade sendo feita para a criança. Então, além de você ter algo específico, existe um contexto, existe um recorte, um pedacinho daquilo ali que você tem que atender. Para que você faça o quê? Para evitar tangenciá-lo. O que é tangenciar? Abordar parcialmente o tema. Então, você vai ter um tema e você não pode abordar, ou seja, falar sobre aquilo de forma parcial. Você tem que falar sobre tudo aquilo que o tema está te apresentando. Ou ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. O Enem é assim. Então, vamos na prática ver como é que isso vai funcionar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que qualquer outro concurso falasse assim, fale sobre violência. Bom, se fosse num outro vestibular qualquer, que não tivessem textos motivadores, textos de apoio para você ler e fazer o tema, desenvolver o tema baseado neles também, você poderia falar sobre qualquer tipo de violência, até violência no mundo. Eu vou falar sobre guerra, é um tipo de violência, é uma violência internacional, eu vou falar sobre aquilo. Estaria certo? Sim, porque é
um assunto geral que o vestibular, o concurso, não exige que você delimite, que você especifique. É um assunto, o tema é igual ao assunto, nesse caso aí. Então, você poderia falar sobre qualquer coisa. Uma pessoa que falasse sobre violência, aí no caso, a violência onde? Nas ruas, nas cidades, nas grandes cidades, no mundo, no Brasil. Com quem? Violência, por exemplo, você poderia falar violência contra as crianças, contra idosos, contra mulheres. Motoboy, a gente está vendo aí violência contra motoboy, né? Qual época? A violência no passado, agora, né? Então, assim, a gente vê que é abrangente, a gente pode falar sobre limitadas coisas, porque não está especificado violência. Aí vamos supor que não seja violência contra a mulher. Opa, então aí, se for violência contra a mulher, se você falar sobre algo que não seja violência contra a mulher, você está fugindo ao tema. É um tema distinto. Então, se você falasse violência contra homem, fugiu. Não é violência, não está falando violência contra o homem, está falando violência contra a mulher. Violência contra idoso, fugiu. Não é violência contra idoso, é contra a mulher. E aí, se não fosse no Enem, outro concurso qualquer, por exemplo, se fosse violência contra a mulher, você poderia falar violência contra a mulher no trabalho, violência contra a mulher em casa, violência contra a mulher na escola, violência contra a mulher no Brasil, no mundo. Então, mesmo assim, apesar de ter delimitado mais um pouco, né, ó, eu estou especificando, cada vez que eu vou mais para dentro do foco, do eixo aqui, eu estou delimitando, eu estou tirando várias coisas, né? Não pode ser homem, não pode ser... É mulher, especificou. Então, mas mesmo assim, ainda é bem abrangente. Eu posso falar mulher fora do país, no país, no Sudeste, né? Então, assim, mulher mais nova, mais idosa, mulher que trabalha em casa, então ainda existem várias coisas que eu posso falar, certo? Em outros vestibulares você fala do que você quiser dentro do contra a mulher. Especificou mais um pouquinho. Aí vamos supor que você fala assim, ó, violência contra a mulher na sociedade brasileira, ou seja, especificou mais ainda. Eu não posso falar aqui, mas no mundo, porque é na sociedade brasileira. É violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se você falar em outro país, está fora do tema. Você não está falando sobre esse assunto aqui, sobre esse tema aqui. Porque aqui é específico, né? Ó, delimitou mais um pouquinho, foi mais para dentro do núcleo. Então, eu tenho que falar sobre uma coisa mais específica. Se você falar, por exemplo, assim, violência contra a mulher na sociedade brasileira, e você falar sobre do trabalho, se não for para o Enem, ok, tá dentro disso aqui. Agora, se for, você vai verificar se realmente é no trabalho. Então, o Enem é um pouco diferente, ok? E se por acaso ele falasse assim, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ou seja, aqui eu tenho uma delimitação, que é o que ele fala aqui, ó, de um assunto mais abrangente, ou seja, da violência, né? E aí ele recortou, ou seja, esse assunto aqui, violência contra a mulher, ele tem um recorte, ele quer que fale sobre a persistência da violência contra a mulher. Ele não quer que fale da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ele quer que você fale a persistência dessa violência contra a mulher na sociedade brasileira. Entenderam? Então, assim, para o Enem, o tema, o Enem traz o tema dentro de uma frase que eles chamam de frase temática. E essa frase temática, ela tem um recorte, ela tem algo específico que você tem que ficar delimitado ali, você fica preso ali. Então, apesar das pessoas falarem, você tem que ter uma opinião, tem, mas na realidade o Enem ele te amarra a algo específico. Você tem que falar sobre, você não pode sair muito daquilo, é sobre o que ele está falando. E além disso, mesmo você entendendo essa frase, só lendo essa frase assim, você não consegue especificar. Nas próximas aulas, a gente vai falar bem especificamente sobre o tema, porque o tema tem várias coisas que a gente precisa falar. Mas nessa,
nós vamos nos ater ao que o texto motivador pode dar para a gente, para que a gente não saia muito disso aí. Uma das coisas que a gente pode fazer com o texto motivador é justamente não sair do tema. A gente ficar dentro dessa delimitação, ok? Bom, e se eu falar sobre a guerra, né? Violência, ó, não é guerra? Aí eu tô fora completamente, ou seja, eu fugi do tema, né? Aí você vai falar, Mara, mas, pô, violência, o cara falou sobre guerra. Ah, publicidade infantil, o cara falou sobre publicidade infantil, mas direcionou o contrário. E aí fugiu. Então você vê que não é tão difícil você fugir. Tangenciar é mais fácil. Fugir é mais difícil realmente. Mas se você não focar no texto motivador e na frase temática, você vai fugir, ok? Bem, e o Enem, ele dá dicas, né? Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Ele já manda você fazer isso. Ou seja, o texto motivador, um dos propósitos é que você compreenda o tema. Outro propósito é para você refletir sobre o tema proposto para definir qual o foco, lembra lá, o núcleo da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Então, isso é importante para que você defina o foco. Lembra? Persistência contra a mulher e não violência. Não copie os trechos dos textos motivadores. A recorrência de cópia avaliada negativamente fará com que sua redação tenha a pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada. A gente já falou sobre isso, não pode copiar, né? Outra coisa, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Você não pode se prender àquela ideia ali. Você pode se apropriar dessas ideias, né, para construir sua argumentação. Então, aquilo que o autor colocou ali no texto, você pode pegar aquilo para você, se apropriar e desenvolver de uma outra forma, né? Mas não deve se esquecer de utilizar informações que extrapolem a prova de redação e sejam relacionadas a uma área de conhecimento, repertório sociocultural. Ou seja, você pega ali para te dar uma ideia, uma luz, né, para se apropriar daquelas ideias, para que você crie as suas próprias ideias. Bom, selecionar a partir dos seus conhecimentos próprios e não apenas dos textos motivadores. Opa, não apenas, mas você pode usar os textos motivadores, né? Tem gente que fala assim, não pode usar, não pode copiar. Mas, selecione a partir dos seus conhecimentos e não apenas. Mas você pode selecionar a partir dos textos motivadores, sim, mas também dos seus, né? De modo produtivo, evidenciando que elas servem a um propósito maior, enfim, mas o que eu queria colocar aqui, os textos você pode pegar as informações ali sim, você pode selecionar informações do texto motivador, ok? Por fim, mantenha-se dentro dos limites do texto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco, foi o que a gente viu agora. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento do tema, que eu espero que você já tenha entendido o que é fugir e o que é tangenciar, né? A fuga você sai completamente do tema e o tangenciamento você fala coisas que têm a ver com aquele assunto ou uma parte do tema, mas você não fala do tema em geral. Vocês vão ver isso na prática, tá? Enfim, e aí o que eu faço, né? O que eu vou fazer com esse texto? Bom, eu vou sublinhar as partes relevantes desse texto para eu poder marcar aquilo ali para eu conseguir usar. Eu vou verificar o posicionamento do autor. Vocês vão ver que os textos motivadores, no fundo, eles já são uma redação. Você vai ver que o autor faz uma redação dissertativa argumentativa ali, não daquela forma de parágrafo, sem introdução, mas ele te mostra isso, ele tem um posicionamento. Ele já se posicionou e você não pode fugir disso. Por isso que eu concordo quando fala assim, o Enem, você não pode ter uma posição sua, porque ele já tem uma, você só pode concordar com o que ele fala, diferente dos outros vestibulares que são mais abertos. E analisar o contexto, que é importante você ver o que o contexto está falando. O que é o contexto? O texto você está vendo ali, está na cara, está explícito. O contexto é tudo aquilo que está em volta do texto. Contexto, está em volta, né? É como se uma pessoa fala um negócio e fala assim,
eu acho que ele está tentando, além de falar isso aí, ele está tentando falar outra coisa, ele está me mostrando outra coisa. Vocês vão ver que o texto motivador mostra muita coisa que não está ali explícito. Até está na cara, às vezes, mas não está escrito, mas você pode deduzir, né, aquilo que ele está falando. Ok? Então, a gente vai ver o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer. A gente já viu que não pode copiar o texto. É proibido copiar, senão você zera a tua redação, ou então aquela parte do texto que você copiou é desconsiderada, e aí pode ser que não dê entendimento ao texto, aí você vai zerar, vai tirar uma nota muito baixa, né? Mas ele é importantíssimo para a gente fazer redação. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar compreender o tema a partir também do texto motivador, eu vou definir um foco para eu trabalhar, eu vou pegar as ideias do texto e vou selecionar informações e vou analisar o contexto. É isso que eu vou tentar fazer. Vamos ver na prática como é que é isso. Peguei aqui o texto 1, então vamos analisar lá com aquela lupinha para a gente tentar pegar as ideias ali do primeiro texto ali da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu já dividi aqui, ó, você está vendo que é branco, amarelinho e azul, porque a gente tem que fazer isso no texto. A gente vai ver exemplos em outra aula, mas a gente já vou fazer isso aqui para vocês. Ó. A gente divide o tema, né? Esse aqui é o assunto, violência contra a mulher, o assunto principal. E a gente tem aqui, ó, as especificidades, né? Os detalhes desse tema, que é a persistência e na sociedade brasileira. Eu sei que essa violência contra a mulher tem que ser falada na sociedade brasileira, não pode sair dela. Ele está falando aqui que existe uma persistência dessa violência. Mas como é que é isso? Eu poderia já começar a escrever, mas não, você não pode. Você tem que ler para entender o que ele está querendo falar, o que você deve falar. Então, no texto 1 fala assim, ó, nos anos decorridos de 1900 nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, então aqui, ó, tem uma data aqui, ó, o que tem isso? 30 anos, ó, 30 anos, certo? Foram assassinadas, assassinadas no país, no Brasil, acima de 92 mil mulheres, tá vendo? Então, em 30 anos, foram assassinadas no país mais de 92 mil mulheres. 43,7 mil só na última década. O que é a última década? 2010. Então, a gente vê que esse número é um número grande. E esse número, ó, em 30 anos, ou seja, é algo que existia em 1980 e foi persistindo. Esse concurso, ó, esse mapa da violência, que foi em 2012, mas esse concurso 2015, ou seja, esse mapa foi em 2012, falando de um dado que foi feito até 2010, e a gente ainda tem isso em 2015, nessa época, então é algo que está persistindo. Ele está mostrando pra gente, está persistindo como? Ao longo do tempo, ele persiste, né? É uma persistência ao longo do tempo. E aí ele fala, o número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.600, que representa um aumento de 230%. Então ele diz que além de persistir ao longo do tempo, ele vem aumentando, é uma persistência cruel, é uma persistência assustadora. Porque além de persistir, de não parar, ela vem aumentando, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de quê? Vítimas de assassinato no país. Então, que tipo de violência é essa? Assassinato. Assassinato. Ele está falando, é qualquer violência aqui nesse texto? Não. É assassinato. Então, se você estava pensando em violência moral, sexual, alguma outra coisa assim que você fosse falar, não é esse o foco que ele quer. O autor não quer esse foco, ele está falando de violência física, assassinato. Então, você já tem que acender uma luzinha na tua cabeça. E aí, outra coisa importante no texto motivador é o quê? Isso aqui, a fonte. Quem está falando isso? Mapa da violência. Ó, mapa da violência de 2012, que foi atualização homicídio de mulheres no Brasil. Ó.
Mapa da Violência 2015. Então, isso aqui foi feito um mapa de violência e em 2015 foi atualizado, né? Esse período aqui, ó. Tá persistindo, continua, né? Isso aqui é uma ONG, né? Ó, é uma ONG, ou seja, é um instituto governamental, né? Não é privado, que fez isso. Também é importante, porque se você pode usar isso na tua redação? Pode. Não vai valer como repertório sociocultural, porque você tirou o texto motivador, mas você pode usar para desenvolver o teu raciocínio, ok? Então, o que a gente tiraria desse texto aí? Que a persistência que ele está falando foi na década de 1980 a 2010, 92 mil assassinatos e agora 230% de aumento. Você viu que eu botei aqui, ó, aí você vai fazer, você vai sublinhar o que você acha importante. Eu, Mara, achei isso, você pode achar outra coisa aí e desenvolver alguma outra ideia, mas que tem o foco na violência, ok? Outra coisa, a violência que ele fala é que tipo? É física, é uma violência física, é assassinato. Tá me mostrando isso. E sociedade brasileira, outra palavrinha aqui, ó. É aonde? No país, não tá falando fora do país. O próprio tema já fala e ele confirma. É no país. Ele especificou alguma região? Até agora não. É geral, ele não falou nada de localizado, né? Não apresentou nada localizado. Bom, vamos para o texto 2. O texto 2 é um infográfico, né? Então ele fala aqui, ó, ele amplia, né, a discussão e traz os tipos de violência. Opa, ele fala sobre aqui, ó, essa violência aqui. Então vamos lá. Qual é a maior? Física. Bate com o texto 1 que falava o quê? Assassinato e violência física. Então você tá vendo, observando que no texto, o que ele quer que você fale? Qual é o foco? Violência física, assassinato. Mas só isso, Mara, não, ele trouxe aqui várias, ó. Psicológica é a segunda, também é muito alta. E depois vem a moral também. Então as três maiores são essas aqui, ó. Física, psicológica e moral. Você vai falar sobre essa aqui, tráfico de pessoas? Será que é um assunto que você deve desenvolver na sua redação? Se o próprio Enem já está botando que ele é o menor índice, isso é importante? É importante, não estou falando que não é importante, mas não é a visão do autor, do que o Enem quer que você fale. É isso que você tem que entender. Pô, Mara, mas eu sei pra caramba, eu sei bastante coisa. Não importa que você saiba. Você tem que olhar qual é a intenção do Enem, o que ele quer que você fale. Qual é a demarcação, qual é a delimitação do tema. Ele delimitou isso para você. É violência física, psicológica, moral, né? Você pode falar, colocar lá como exemplo, mas você não pode, a tua redação, o teu foco não pode ser esse. Ok? Bom, e aí ele vem, ó, Secretaria de Política também é um órgão governamental, tá vendo? Foi em 2014, tá apagadinho, mas dá para ver, né? Ok? Bom, e daí o que a gente tira? Persistência é o quê? A gente viu que a Secretaria de Política das Mulheres fez esse balanço em 2014, ou seja, o mapa foi em 2012, esse balanço foi em 2014. Persiste, está persistindo ao longo do quê? Do tempo, mais uma vez, do tempo. Assassinato, ele continuou, física 51, psicológica e moral, e aí você pode trabalhar as outras também, mas ele está te mostrando o que ele quer que você foque. E, mais uma vez, ele falou em outro lugar? Não, sociedade é Brasil. Bom, a terceira é o quê? É só um cartaz lá, né? Feminicídio, basta. Mas isso mostra muita coisa. O que ele quer? Tem que parar. Tem que ter uma solução. Não pode continuar assim. E feminicídio, o que essa palavra diz? Essa palavra diz que é uma violência direcionada ao gênero, é uma violência de gênero, só porque a pessoa tem um gênero específico. E no caso aí é mulher. Só por ela ser mulher, ela é assassinada. E ela tem que parar, isso tem que parar. E aí também tem um órgão aqui, né, para você também verificar. Então, o que isso fala? Precisa acabar, essa persistência tem que parar.
ela em razão de gênero também, né? Ela é física e é porque é em relação de gênero. Isso aí na lei, tem uma lei do feminicídio, não está aqui, mas se alguém soubesse, podia falar sobre essa lei, e é um crime hediondo. Então, mesmo sendo um crime, as pessoas continuam fazendo. É um crime, mas continua sendo feito. Por que continua sendo feito? Aí você começa a pensar no que você vai falar. E é no Brasil. E por último, no último texto, ele vem falando aqui, ó, o que isso causa? Impactos em números. O que isso impacta, né, na sociedade? Aí ele fala, ó, com base... Aí tem uma lei, ó, Lei Maria da Penha. Ou seja, existe uma lei. Existe um dispositivo legal para que isso não ocorra. E continua acontecendo. Persiste. Mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializadas. Então, existe uma vara especializada, um juizado especializado para isso. Ou seja, o poder público, ele atua. Existe uma atuação. Aí vem, ó, 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre dezembro de 2006, quando a lei foi instituída desde 2006, e o mapa é 2012. Aí você tem que começar a pensar, interpretar. Ler a proposta de texto é interpretar. Ler significa interpretar, ok? Ler é interpretar. Vai lá no dicionário e você vai ver isso. Não é ler, não é ficar catando palavrinha lá e conseguindo falar o que você está vendo na palavra. Ler é você interpretar o sentido daquela palavra e qual o sentido tem das coisas juntos, tá? 2006 e março de 2011, ó. Em 5 anos, isso aqui, ó, a gente teve 332 mil processos. E aí, o quê? 52 juizados e vários especializados. É muito pouco. 52, a gente tem 20 e tantos estados. Ou seja, você tem dois juizados por estado. Numa coisa assim que é absurda, que está atingindo milhares de mulheres, né? E quando atinge a mulher, ele atinge a sociedade como um todo, que atinge o lar, né? Então você tem que começar a pensar nisso. Aí você vem, ó, em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país. O que resultou é... Aí ele vem, ó, processos julgados, 33, ou seja, 1/3 só que são julgados. Por que será que essa violência persiste? Todo mundo que comete esse crime é julgado? Aqui tá falando que não. Só 1/3. 9 mil de prisões. Olha o número aqui, olha quantos foram presos. 1.557 prisões preventivas decretadas. Olha bem, gente. Olha a discrepância. O que acontece, os casos e o que efetivamente é feito contra esse caso. Aí a gente vê, ó, 58 mulheres e 2.777 homens. Homens também. Mulheres também são enquadradas, né, na Lei Maria da Penha, mas o número é menor. Então você vê que o homem ele faz mais, né? Presos no país em dezembro de 2010, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não consta desse levantamento. Olha bem, grandes cidades não constam desse levantamento, estava fora. Hoje em dia não, mas nessa época estava fora. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, ou seja, existe um serviço, existe uma política pública para a mulher, né? Existe. E aqui vem um outro dado super importante, ó. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Então, quem mais agride essas mulheres são os seus próprios companheiros. É um problema que você pode evitar facilmente? Não, por quê? Porque a vítima, ela tá junto com o seu agressor. Ela reside com o seu agressor. Ela tem um contato ali com o seu agressor. Então, é um problema muito complicado para se resolver, não é? E aí, o que a gente pode tirar daqui? Mesmo com leis, essa persistência, né? Mesmo com lei, ela continua. 1/3 dos processos julgados só foram julgados. E as prisões só 3%. A gente pode fazer uma conta aqui, mais ou menos, a gente não vai pegar um número certinho, mas você vai fazendo, né? Isso aqui dá 3%. Então, você começa a usar
as informações que tem no texto e que você pode usar na sua redação. Aqui está falando que é 1/3? Não, não está falando em lugar nenhum que é 1/3. Eu tirei do texto, eu peguei para mim, né? Peguei para mim, lembra que fala lá que você pode se apropriar? Eu peguei para mim as informações e eu transformei. 1/3 só são processos julgados. Eu poderia usar isso na minha redação. E eu não estou copiando o texto motivador. Eu estou copiando a ideia e não estou copiando o texto. Entenderam a diferença? O que é você copiar a ideia do texto e não o texto? Outra coisa, ó, 70% das mulheres são agredidas pelo companheiro. Tá escrito aqui que 70% são agredidas? Não. Tá escrito que 7 de 10, 70%. Então você pode usar as informações, não pode copiar. E também são agredidas provavelmente aonde? Aonde que na sociedade brasileira essa violência mais ocorre? Dentro do, provavelmente, da sua casa. Então, qual deveria ser o foco? Preciso falar qual o foco que deveriam ter colocado nessa redação? São os assassinatos ou as violências que ocorrem dentro dos próprios lares, da sociedade brasileira, dentro dos lares, né? E essa violência persiste. Por quê? Porque os agressores não são condenados. Apesar de existirem leis, né? Há talvez uma sensação de impunidade. Não importa qual seja a causa, mas há uma sensação de impunidade. Por que as mulheres são mais agredidas e não os homens? Por que será que as mulheres são mais agredidas? Então é isso. Aí, quer dizer, a partir do texto motivador, você tirou informações e você começa a pensar sobre isso. Então a gente vê aqui, ó, a gente tinha o tema, vamos voltar lá para vocês tentarem agora, depois que leram o texto motivador, você consegue entender melhor isso, né? Ó, o tema é o núcleo da ideia sobre qual o seu ponto de vista se organiza e é caracterizado por uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então eu tinha lá um tema e agora eu vou delimitar, eu sei o que eu vou falar sobre ele. Eu vou falar a persistência, o quê? A persistência ao longo do tempo, ao longo de décadas. Né? Que violência? A violência física, psicológica, moral. E a sociedade brasileira? Acontece na sociedade como um todo, mas mais no lar. Aqui falou que é específico de uma classe social? Não, ou seja, provavelmente só atinge qualquer classe social. Não tem a ver se a pessoa é pobre ou rica. Não fala sobre isso. Se é nova, se é mais idosa, falou sobre isso? Não. Então, assim, é um problema que atinge a sociedade como um todo, mas aqui delimitou para o lar. Se você quiser, você pode focar. Ah, Mara, mas se eu não falar sobre o lar, eu tangenciei? Não tangenciou. Não tangenciou, mas você não está falando aquilo que o Enem quer ouvir, que o INEP quer que você fale, entendeu? Mas não quer dizer que ele vai tirar a sua nota, mas você não vai tangenciar, não, tá? Nesse caso, não é tangenciamento, é foco. Bom, aí vamos organizar as ideias, né? O que a gente tirou? A violência contra a mulher persiste ao longo do tempo, os tipos são física, psicológica, moral, sexual, etc. As agressões acontecem na sociedade brasileira, principalmente nos lares. A violência contra a mulher continuou mesmo com a Lei Maria da Penha ou qualquer outra lei que você quisesse falar. Os processos aumentam, mas as punições ainda não, as punições não são expressivas, né? Não dá medo de a pessoa não fazer de novo. Os juizados e varas especializadas são limitados geograficamente, ou seja, a gente tem poucos juizados, né? Existem estados ainda que não possuem números computados, a gente viu lá. E aí, se a gente for ver pelo contexto, se você quiser ainda restringir isso para você falar sobre isso de uma forma mais bonitinha, né? Você podia dizer o quê? Em relação ao aspecto legal, contexto legal, existem leis, já têm algum efeito, mas são insuficientes. Políticas públicas são existentes, mas insuficientes, e a urgência dessa mudança, né? A política pública precisa olhar para que não está surtindo efeito, que tem que haver uma mudança emergencialmente. O engajamento da sociedade, das organizações nesse problema tem que acontecer através do quê? Da discussão da igualdade de
gênero e empoderamento das mulheres, ou seja, a sociedade e as organizações e o próprio Estado tem que fazer para resolver esse problema aí, tem que se engajar para que a mulher se sinta tenha mais poder para falar, para poder até viver, né, nessa sociedade. Ela não pode mais ficar tendo um gênero desigual, em que ela, por ser mulher, ela é assassinada, só porque ela é mulher. O homem se acha dono dela, né, se acha que tem mais poder, e aí escraviza essa mulher. Tem que haver uma discussão sociológica sobre a herança cultural do país, né? Patriarcal. Aí vocês podem falar da cultura patriarcal. A gente vai ver isso tudo. O que é cultura patriarcal? Como a sociedade foi constituída, né? Os homens têm esse poder sobre todos os membros da família. E aí, em virtude disso, ele faz o que ele quer com todos os membros, inclusive com a própria companheira dele, né? Aí você poderia falar sobre as lutas femininas, ser feminista, sobre esse aspecto. E ação individual? Poderia demonstrar qualquer mudança de atitude, de comportamento, tem origem no indivíduo como membro de uma situação coletiva, de um coletivo, né, de uma coletividade. Então, a mudança o que tem que ser feito, né, para a solução? O indivíduo pode mudar, e aí ele mudando, a sociedade muda. Eu tenho que instruir esse indivíduo, eu tenho que fazer propagandas. O que eu tenho que fazer? Aí você começa a pensar sobre o que você vai escrever. Mas vocês perceberam que o texto motivador nos dá informação, passa informação, e a gente consegue ficar lá. Agora a gente entende bem melhor sobre o que a gente tem que falar. Qual o nosso ponto de vista? O que a gente precisa falar sobre esse tema aí? E também ele mostra como a gente não vai tangenciar. Por exemplo, se você falar sobre discussão de lei, a exemplo da lei, a Lei Maria da Penha estava lá, estava. Mas se você falasse só sobre a lei da Maria da Penha, você estava tangenciando, você estava falando sobre o assunto violência contra a mulher, mas você não estava no foco, você estava na tangente, só naquele aspecto legal do problema, do assunto, não do todo, da persistência, da violência na sociedade, né? Feminicídio, Mara estava lá, mas se você não relacionar ao cenário de persistência da violência contra a mulher, esse feminicídio, você só está falando de feminicídio. E o tema, o assunto central, não é feminicídio. É a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, você tangenciou. Se você falasse a violência contra a mulher no mercado de trabalho, tangenciou, porque você está falando da violência contra a mulher, mas você está falando num outro local, e não na sociedade brasileira, né? Especificando ali, e não falando sobre a persistência disso. Está falando sobre a violência, um tipo de violência, mas não da persistência dessa violência. Então você iria tangenciar também. E fugir. Se você falasse sobre violência, fugiu. Mas não está falando. Não, é violência contra a mulher. Não é violência geral. É violência específica contra a mulher. Movimento feminista. Não é o assunto aqui, não é o tema. Aqui é violência contra a mulher, não é movimento feminista. Violência contra a mulher fora do Brasil. Fugiu, está falando no Brasil. Se você usar exemplos para você comparar a violência lá fora com a violência aqui dentro, aí você não fugiu, você apenas comparou. Tudo bem. Aí, igual aqui, você usou o movimento feminista, você usou um tipo de violência para comparar a violência da mulher, dizer que a violência é maior da mulher contra um outro tipo de violência que qualquer. Aí você está usando uma coisa para você falar do teu tema. E não só falar disso. Você falar só disso, mas eu lembrei de uma situação, de uma violência lá contra a mulher, que ela foi assassinada. Mas você está falando fora do Brasil. O tema não é fora do Brasil, é na sociedade brasileira. Então você tem que falar sobre isso aí na sociedade brasileira. Ok? Bom, aí a gente vê que eles não podem ser copiados, né? Mas pode ser usado como inspiração. Então, vamos ver aqui como é que essa candidata aqui, Amanda, eu peguei também lá, tirou nota 1000, como é que ela usou esses textos? Ela botou assim, ó: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Estão lembrando disso? Olha aqui, ó. Na última década, aumentou. Ela botou aqui, ó.
De acordo com o mapa da violência de 2012. Tá aqui o mapa da violência, ó, 2012. Ela escreveu. O número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período. Tá aqui, ó. Essa redação eu achei muito... Ela correu um risco, tá? Ela correu um risco grande. Eu não sugeriria vocês a fazer assim, desse jeito. Por isso até que eu botei aqui. Não foi considerado cópia, mas uma boa parte aqui, ela usou exatamente as palavras que estavam aqui. Então tem que ter cuidado com isso. Aí ela bota, além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48%, ou seja, ela pegou aqui, ó, juntou, pegou isso tudo aqui, juntou, né? Ela não falou dos 51, ela juntou e botou. Relatou cerca de 48% de outros tipos de violência, né? Além da física, que era 51,68%, 48, ou seja, ela somou isso aqui e usou contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Aí pegou a maior desse bolo aqui. Viu como é que tem que ser usado? Nesse âmbito aqui de violência, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Que a gente vai ver o que essa tese aí dela, tá? Mas bem, observar então que ela usou o texto 1 e o texto 2 para fazer a introdução dela aqui. Ela pegou a informação daqui. Você acha que ela tinha isso aqui na cabeça? Não tinha. Então, assim, mesmo que você que vá para a prova, você não tem ideia sobre aquele tema, o texto de apoio vai te dar as ideias que você pode usar. É claro, ela sabia como fazer uma introdução, ela tinha outros repertórios na cabeça dela, no desenvolvimento ela vai usar, mas ela se apropriou do texto de apoio, das ideias dos autores. Ok? Uma outra aqui, ó, Laiane da Silva. Ela botou assim, ó, esse aqui a gente praticamente não percebe o uso do texto motivador. Mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha, tá aqui, ó, Lei Maria da Penha. Ou seja, mesmo com a vigência, com a criminalização do feminicídio na última década, ela sabe que é crime, lembra que eu falei? Ela sabe que é crime. O aumento percentual do número de mulheres vítimas de homicídio no Brasil persiste. Persistência da violência contra a mulher. Tá aqui o tema. Isso é um outro aspecto que a gente vai ver, que você tem que usar aqui. Tipificada pela violência física, ou seja, quais os tipos de violência? Física, moral, psicológica ou sexual. Ela usou todos os tipos daqui? Não, pegou alguns, os maiores, e botou aqui. A violação dos direitos femininos tem suas raízes, lembra? Raízes, lá que o outro usou também, em construções sociais e culturais incorporadas como legítimas, ou seja, achadas como certas, que precisam ser desfeitas. Basta, lembra aquele? Basta, precisam ser desfeitas, precisa acabar, precisa parar. Ela não botou basta, ela botou precisam ser desfeitas. Por do contrário, o ideal de indistinção no gozo do direito fundamental do cidadão não se consolidará. O que ela quis dizer? Que a ideia de que somos iguais não existe, porque aqui é um crime de gênero, ou seja, só por ser mulher, eu estou sendo assassinada. Ela botou isso com outras palavras, mas estava lá no texto, ok? Então, assim, é isso que vocês têm que olhar. Olhar o tema, mas olhar os textos para você criar uma ideia como um todo e usar isso sim. Você pode usar isso na sua redação e você pode se apropriar das ideias para você escrever a redação e principalmente para não fugir do tema ou não tangenciar do tema, ok? Bom, por aqui a gente fica nesse texto, né, nesse tema. E na próxima aula a gente vai continuar com esse mesmo assunto, olhando um outro texto, analisando um outro texto, porque eu entendo que é muito importante que vocês comecem a compreender a importância do texto motivador, o que isso pode trazer para a gente, e a importância também da gente interpretar o tema da redação, ok? Espero ter ajudado vocês, que vocês tenham entendido bastante. Quem não entendeu, volta lá, olha o texto com calma, ok? Esse vídeo ficou longo, mas a gente não está preocupado aqui de você pegar e ver esse vídeo de uma vez só. Vai fazendo aos pouquinhos, se der para ver tudo, você vê, se não dá, vai parando, ok? Importante é que você tenha conteúdo que você possa aprender, você possa tirar as suas dúvidas, ok?
Fiquem com Deus aí, até a próxima aula.